Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer aí um vídeo que 3 ou 4 pessoas me pediram, que como vocês viram pelo título é como nós alugamos apartamento aqui na Itália. Afinal nós já alugamos 3 vezes, né, apartamento durante esses 2 anos que nós estamos morando aqui, um pouquinho mais de 2 anos agora. E também vou dar no final algumas dicas de como você pode fazer para alugar. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque eu limpei a casa, né, deixei tudo limpinho, cheirosinho, como uma verdadeira virginiana gosta. E aí tomei aquele banho gostoso, inclusive estou com o cabelo um pouco molhado ainda. E aí eu tava aqui na sacada, sentadinha, admirando a minha casinha, e resolvi já gravar esse vídeo, já que algumas pessoas tinham aí me perguntado sobre. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer saber como é que você pode fazer para alugar, principalmente quem tá chegando aí na Itália agora, né, não tem contrato de trabalho ainda, fica aí comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Então, contando um pouquinho de como foi que nós alugamos os apartamentos, eu vou reduzir ao máximo a história, tá? Eu vou simplificar ela para o vídeo não ficar também muito longo. O primeiro apartamento nós alugamos em fevereiro de 2019, quando nós viemos fazer a cidadania italiana do Pedro, e basicamente, muito resumidamente, 15 dias antes da nossa viagem, nós entramos num grupo de Facebook da cidade que a gente queria fazer a cidadania, né? Não era a cidade inicial que nós queríamos ir, a gente acabou trocando aí de ideia nos 45 do segundo tempo e resolvemos ir para Perugia. Hoje eu já posso dizer que nós fizemos a cidadania em Perugia, afinal já fazem mais de 2 anos, muita coisa mudou lá, não é como na época que era uma boa comune, aliás hoje eu nem sei como tá, na época era uma excelente comune para cidadania. Depois que nós saímos de lá virou uma bagunça, enfim, não sei como está hoje. Mas aí 15 dias antes de nós irmos, né, chegarmos em Perugia, a gente entrou num grupo de Facebook de brasileiros que moravam em Perugia e a gente colocou lá uma publicação perguntando se alguém conhecia um apartamento, alguma coisa para alugar lá na cidade. E aí deu a coincidência de um conhecido meu de Caxias do Sul, que é de onde nós somos no Brasil, estar morando nessa cidade, estar inclusive fazendo reconhecimento de cidadania lá, e ele me mandou uma mensagem em off, né, dizendo que a senhorita tá querendo vir para Perugia e tá procurando apartamento. E aí eu, né, afirmei, e tinha um apartamento para alugar justamente no prédio que ele também morava. Então eu dei muita sorte nesse ponto, né, de ter aí um conhecido. E eu já digo que a maior de todas as dicas, né, que eu vou dar depois é indicação. Assim como no Brasil e acho que em qualquer parte do mundo, o QI sempre funciona, que é o famoso quem indica, né? Então, nesse primeiro caso, foi uma indicação, porém nós fizemos o auxílio de uma assessoria só para residência. Nós pegamos uma assessoria que fazia, né, toda a assessoria da parte de cidadania, mas para o nosso caso a gente pegou essa assessoria apenas para conseguir a residência. Como funciona? Essa assessoria nos cobrou uma taxa que eu não me lembro quanto foi, gente, acho que foi 100 euros, 150 euros no máximo, foi alguma coisa assim. E ela fez o contato com a proprietária do apartamento. Eu não tenho certeza se ela chegou a pagar um calção para nós. Não tenho certeza, vou ficar devendo isso, mas geralmente essas assessorias fazem isso. Você paga uma taxa para ela fazer essa conversa com o proprietário do apartamento, talvez pagar já um calção, né, pro apartamento, para deixar reservado para você. Assim, você chega, você já tem ali, né, uma casinha, um apartamento, enfim, te esperando. Então, já começo aí dando uma dica, né? Use de assessorias para fazer esse contato aí com proprietários, principalmente se você não fala ainda italiano. E aí foi assim que nós conseguimos o nosso primeiro apartamento lá em Perugia. Nós morávamos no centro histórico de Perugia. Era um apartamento muito pequenininho, era um monolocale e era assim bem, eu não posso dizer precário, mas era muito, 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 muito simples. Tinha tudo que a gente precisava, mas numa simplicidade assim
tremenda. Enfim, foi a nossa primeira casinha, nosso primeiro passo, né, aqui na Itália, e eu sou muito grata por tudo, por esse nosso amigo que conseguiu esse contato, pela assessoria que fez o contato com a proprietária, então por essa casinha também, que apesar de ser muito simples, foi ali que nós demos início à nossa vida aqui na Itália. A gente pagava, se eu não me engano, 300 euros de aluguel lá, ela ficava bem no centro histórico, era bem pequenininha, tinha 30 metros quadrados, alguma coisa assim, e enfim, nós ficamos lá durante 3 meses. Depois disso, a gente acabou indo fazer um workaway, né, sempre ali na região da Umbria, porque nós nos pegamos sem dinheiro. Enfim, eu já contei essa história num outro vídeo, que eu vou deixar talvez linkado aqui em cima, e também posso deixar na descrição, que foi o vídeo do workaway, né, do porquê nós fomos fazer o workaway, que foi aí também o nosso segundo grande passo aqui na Itália, e foi o que nos fez chegar depois aqui em Torino e onde nós estamos hoje. Mas eu não vou falar sobre o workaway, porque lá a gente não teve contrato de aluguel, não teve nada, né? Foi um voluntariado, uma experiência à parte. Já partindo para Torino, então, o nosso primeiro apartamento, esse foi o mais difícil de alugar, porque nós não tínhamos aí o QI, o quem indica. Então, o que a gente fez? Nós entramos em... e detalhe, nós estávamos lá na região da Umbria e queríamos vir morar aqui em Torino, no norte, né, na região do Piemonte. Então, além de tudo, nós estávamos longe, né? Mas isso já serve como uma dica para quem também tá no Brasil. Claro que não vamos comparar, né, Umbria e Piemonte com Brasil e Itália, mas só explicando que mesmo de longe você muitas vezes consegue aí fazer alguma coisinha, né? Então, o que nós fizemos? Nós estávamos ainda lá no Workaway e já começamos a procurar aí apartamentos para alugar aqui em Torino, em sites, em Facebook, né, nessas plataformas, em aplicativo também, mas que tem site, né, aplicativos que tem sites. E aí, essa é a minha segunda dica, então. Eu falei que eu ia falar as dicas no final, né? Mas não, eu já vou falando durante o vídeo, porque não tem como, né? Muito mais fácil ir contando a nossa história e dando dicas aí, explicando. Então, a segunda dica seria essa, seriam sites de procura de imóveis. Aí você tem imobiliaria.it, você tem o casa.it, você tem o Súbito, você tem outros além desses, mas eu acho que esses ainda são os maiores, assim, os que tem mais opções para você procurar e para alugar, né? E aí o que nós fizemos no nosso caso? A gente começou a procurar nesses sites e a mandar mensagens para vários proprietários. O grande problema foi que nós não tínhamos contrato de trabalho, o Pedro já tinha a cidadania, eu já tinha o meu permesso de soggiorno, mas o simples fato de não ter contrato de trabalho já prejudica aí 99%, né? Essa negociação, né? E esse conseguir alugar alguma coisa. E nós mandávamos mensagem, né, para esses proprietários de imóveis, e a gente sempre dizia que a gente estava disposto a pagar até 1 ano de aluguel antecipado. Geralmente nessas páginas de imobiliaria.it, casa.it, as primeiras páginas são apartamentos de imobiliárias, são apartamentos de proprietários que estão alugando através de imobiliárias, e aí as imobiliárias publicam nesses sites. Aí uma dica que eu dou é você ir nas últimas páginas, porque geralmente as últimas páginas da pesquisa, né, que você fez, com os filtros ali que você fez de quantos quartos, se aceita animal, o bairro, enfim, vá sempre nas últimas páginas, porque lá estão proprietários mesmo, não imobiliárias tentando alugar. E aí a sua chance de conseguir através de um proprietário direto é muito maior do que através de uma imobiliária. Na verdade, eu diria ainda mais, eu diria que você alugar por uma imobiliária sem contrato de trabalho, 99% de chance que você não vai conseguir, tá? Isso é um fato, tá? Pode ser aí que tenha 1% de pessoas que conseguiram, pagando muitos meses antecipados, mas ainda assim, eu e o Pedro, a gente oferecia 1 ano de aluguel antecipado e nenhuma imobiliária quis, tá? E não porque não iam com a nossa cara,
Pelo contrário, a gente até veio uma vez para Torino de carro para tentar ir direto em imobiliária, mostrar, né, o nosso rosto, conversar com as pessoas, com os funcionários das imobiliárias. E eu lembro que teve uma imobiliária, hoje eu não me lembro onde é que é exatamente, mas que a menina ficou, tipo, muito apaixonada pela gente. Ela disse: eu queria muito ajudar vocês, mas não tem como, a gente não aluga sem contrato de trabalho. Então eu já descartaria de cara a imobiliária se você não tem um contrato de trabalho. Vá direto nos proprietários. E aí você vai ter que oferecer alguma coisa para esses proprietários. Então, meses antecipado. Porém, um detalhe, eu já falei sobre isso em outros vídeos, não foi nenhum nem dois, acho que, né, foi mais de 3 vídeos que eu comentei sobre. Não pague nada antecipado sem ver o apartamento, sem conversar cara a cara com o proprietário, porque você pode cair num golpe e perder dinheiro. Então, a gente, né, oferecia, mas de qualquer forma nós iríamos ver o apartamento pessoalmente, iríamos falar com o proprietário pessoalmente, a gente não ia pagar nada sem fazer aquela troca, contrato pra cá, dinheiro pra lá, tá? Então, voltando ao assunto, né, eu tô falando um negócio e aí eu já me perco. Eu tava falando do nosso primeiro apartamento aqui em Torino, que foi o nosso segundo apartamento na Itália. Nós demos a sorte de encontrar, através de um desses sites, nas últimas páginas, um proprietário da nossa, né, primeiro apartamento aqui em Torino. E aí nós mandamos mensagem pra ele respondeu muito desconfiado, a gente até achou que não ia dar em nada, mas nós fomos insistentes e aí a gente falou: ó, a gente não tem contrato de trabalho, mas a gente tem referências. Então já fica aí mais uma dica, a terceira dica que eu dou no vídeo de hoje, que é: faça amizade com italianos e tenha referências principalmente de italianos. Então nós demos quais referências? O primeiro apartamento que a gente ficou lá em Perugia, que a mulher gostou muito da gente, nós éramos muito caprichosos, enfim, e quando a gente saiu de lá, ela falou: se vocês precisarem algum dia de alguma referência, podem dar o meu telefone. Aí nós tínhamos uma outra referência, que era lá do Workaway que nós fizemos, né? Então tá aí mais uma dica: se você vir pra cá fazer a cidadania, eu aconselho muito que você faça um Workaway depois de terminar a cidadania, caso você não esteja conseguindo trabalho ou alugar apartamento. Eu também fiz um vídeo bem legal falando, né, sobre essa experiência do Workaway e o quanto ela pode ser positiva para você, porque você pode inclusive colocar no seu currículo depois, né, que você fez um voluntariado na Itália. E você também pode usar isso como uma referência para você conseguir alugar uma casa, um apartamento depois. E nós demos também outras referências. Ah, sim, a gente deu a referência da empresa de eventos que o Pedro trabalhou enquanto nós estávamos no Workaway. E esse proprietário desse primeiro apartamento que a gente teve aqui em Torino, ele ligou para todas as nossas referências. A gente deu 3 referências e ele ligou para os 3. Então eu posso dizer que referência funciona. Além disso, ele pediu 8 meses de aluguel. 6 seriam aluguel antecipado e 2 seriam caução. Nesse caso era diferente, né? Esse aluguel antecipado, depois durante 6 meses a gente não precisou pagar aluguel. É igreja, é alguma hora e meia. E os 2 meses, então, que seriam de caução, ficariam com ele até o momento em que a gente saísse do apartamento. Aí, quando a gente saiu do apartamento, ele, né, fez uma visita geral no apartamento, ele viu se estava tudo ok. Estando tudo ok, ele nos devolveu, então, esses 2 meses que serviram como um caução. E a minha perna está formigando, então eu vou soltar. E aí, falando um pouquinho, assim, sobre esse segundo apartamento que a gente teve, que foi aqui em Torino, né, o primeiro apartamento de Torino, ele era já um pouquinho não, ele era bem maior do que aquele de Perugia. Ele já tinha um quarto separado, né, então ele era um bilocale, diferente do Perugia, que era um monolocale. Pra quem não sabe, aí, aqui na Itália, os apartamentos são chamados assim conforme o número de quartos. Então o monolocale é um que não tem nenhum quarto separado, é sala, cozinha e quarto, né, tudo meio junto. O banheiro é à parte, o banheiro não é contado. O bilocale, então, é de um quarto, né, separado, fechadinho por paredes, no caso, e sala, cozinha, enfim. O trilocale são 2 quartos e assim por diante. E aí, esse segundo apartamento nosso era, então, um bilocale. E o nosso contrato era um contrato de 6 meses, né, um contrato
transitório, se eu não me engano, de 6 meses, por isso que o proprietário nos pediu 6 meses de pagamento antecipado, que seria o pagamento de todo o período, né, que nós teríamos o contrato nesse apartamento, e nós acabamos não ficando esses 6 meses lá, a gente acabou ficando apenas 4 meses, porque daí, recém-chegados em Torino, a gente já conseguiu um trabalho. Eu me lembro, inclusive, que quando a gente veio pra cá, né, que a gente falou pessoalmente ali com o proprietário e fez o contrato e fez o pagamento, ele comentou, né, mas qual a ideia de vocês? Ele disse, eu estou alugando para vocês por 6 meses, fazendo esse contrato e pegando o pagamento, mas e depois? Qual que é a ideia de vocês, se vocês não conseguirem um emprego? Ele não acreditava que a gente conseguiria um emprego, ainda mais tão rápido, né? E a gente falou para ele, não, tu fica despreocupado, porque se em 6 meses a gente não conseguir trabalho, não conseguir nada, nós vamos voltar para o Brasil. E, enfim, não precisou, porque em 10 dias a gente já estava empregado, e quando a gente contou pra ele, nem ele mesmo acreditou. E isso não tem nada a ver com o assunto do vídeo, né? Não sei por que eu falei, mas enfim. Eu disse que eu me perco de vez em quando, vocês não deem bola. Voltando pro assunto do vídeo. E aí, como eu estava dizendo, a gente acabou ficando apenas 4 meses nesse apartamento e resolveu trocar de apartamento, porque aí nós já estávamos trabalhando, a gente já estava ganhando mais. Na época, era para as nossas mães virem, em questão de 1 mês, era para elas virem para cá. E aí a gente queria um apartamento um pouquinho maior que as nossas mães conseguissem ficar na nossa casa. Nossa ideia era pegar um trilocale, né, um apartamento de 2 quartos, porém a gente não conseguiu, admito, mesmo trabalhando, a gente não conseguiu nada nas condições que a gente queria, próximo do centro, um apartamento um pouco mais novo, né, não tão antigo, e aí nós não conseguimos, tá? Mesmo com contrato de trabalho é muito difícil alugar apartamento se você tem aí algumas exigências, já digo de cara, pelo menos aqui em Torino é assim. E claro que você não vai pagar tanto, né? Se você está disposto a pagar bastante, você consegue super fácil. Mas enfim, a nossa busca por um segundo apartamento em Torino, um terceiro apartamento na Itália, começou e nós encontramos esse apartamento que hoje a gente mora, que ainda é um bilocale, porém muito maior do que o anterior. Eu acho que hoje esse apartamento aqui tem quase 80 metros quadrados, contando as 2 sacadas, mas ele é bem maior, a sala e cozinha acho que é 3 vezes o tamanho da outra, o quarto também é pelo menos 2 vezes ou mais o tamanho do outro, o banheiro também é o dobro do tamanho. Então, enfim, apesar de ele ser um apartamento com apenas 1 quarto ainda, não é o de 2 quartos que a gente espera ter no futuro, mas ele é bem maior que o anterior. Eu não falei, mas o apartamento anterior, então a gente pagava 400 euros, mais 50 euros de despesa condominiale, e esse apartamento hoje a gente paga 600 mais 50 de despesa condominiale. Para quem é aqui de Torino, a gente mora perto do Museu da Lavazza, então só para vocês mais ou menos se localizarem, né? Tem gente que diz que o nosso apartamento é caro, eu acho que não, sinceramente. Quem diz que o nosso apartamento é caro, ou é porque tem um apartamento muito menor do que o nosso, né, mesmo que seja aí mais bem localizado, ou porque mora fora de Torino. A gente mora muito, praticamente no centro de Torino, em questão de 10 minutos com bicicleta a gente tá ali na Piazza Castello, né, que é o ponto mais central aí que eu já mostrei pra vocês nos outros vídeos. E aí, como foi que a gente alugou então esse terceiro apartamento, né? Eu já estava me esquecendo aí de contar. Não foi QI esse, né? O segundo também não foi QI, porque a gente encontrou num site, a gente mandou mensagem, mas ele falou com 3 referências, todos eram italianos, não eram imigrantes, então dá pra se dizer que foi quase um QI, né? Já esse terceiro aqui, nós vimos eu vi no Facebook, foi através do Facebook, então mais um local aí, né, que você pode encontrar anúncios de apartamentos para alugar, casas. Eu falo apartamentos porque aqui em Torino, pelo menos em Torino mesmo, não nas cidades vizinhas, é muito mais fácil você encontrar apartamentos. Você não vê casas no centro, você não vê casas nos bairros mais próximos do centro, você só vê apartamentos. E é por isso que eu falo tanto apartamentos, então. E aí nós mandamos mensagem, né, para esse pessoal do apartamento, e eu confesso que também foi um pouquinho difícil aí a negociação,
porque a gente tinha trabalho, mas nenhum dos dois com trabalho com contrato indeterminado, que é o melhor tipo de contrato que existe aqui na Itália, né? Porque aqui não existe a carteira de trabalho que existe no Brasil, aqui existem contratos de trabalho. E o indeterminado é aquele que não tem tempo para acabar, então ele é o melhor. E nós não tínhamos esse contrato, a gente tinha outros tipos de contrato. Se eu não me engano, na época o meu ainda era o tirocinio, que é o contrato de estagiário, então não era nem aí um contrato bom ainda, né? E aí, enfim, nós entramos em contato com eles, a gente pediu para marcar uma reunião pessoalmente, pra gente ir lá, como eu falei, mostrar a nossa cara, mostrar, né, que a gente pelo menos aparenta ser boas pessoas. Tô brincando, somos ótimas pessoas. E aí a gente conversou lá com o pessoal, eles também gostaram da gente, a gente visitou o apartamento, a gente amou o apartamento. E eu não me lembro se a gente teve que pagar parcelas antecipadas, mas eu acredito que não. A gente só teve que pagar também 3 parcelas de caução. No nosso caso, não é bem uma imobiliária, essa que alugou, eles são na verdade a construtora. E o filho do dono da construtora é quem aluga os apartamentos aqui, porque os apartamentos alguns são deles. É alguma coisa assim, é meio confuso, mas eles funcionam como uma espécie de imobiliária, porque a gente paga, né, sempre para eles, mas a gente não teve que pagar aquela comissão da imobiliária. Então, se tem mais uma dica aí que eu posso dar, é: se você puder, fuja de imobiliária. Já é difícil alguma imobiliária querer alugar para você se você não tem um contrato de trabalho, mas caso você tenha, se você tiver a chance de alugar direto com o proprietário, é melhor, porque para imobiliária você sempre vai pagar uma comissão. Geralmente é uma parcela do aluguel, né? Então, se você tem aí um aluguel de 600 euros, você vai pagar 600 euros de comissão para imobiliária que morreu, né? A comissão é comissão, tá paga e já era. Então é melhor aí fugir das imobiliárias. E aí foi assim então que nós alugamos o nosso terceiro apartamento aqui na Itália. Não foi QI quem indica, mas eles também pediram referências, e aí a gente deu a referência do apartamento anterior e dos nossos chefes, né, de quem a gente trabalha. Inclusive para o meu chefe, como o meu contrato era de estágio, eles pediram para que ele enviasse uma carta de referência, não foi só uma ligaçãozinha ali, né, para conversar sobre a gente. Eles pediram uma carta assinada e carimbada do hotel, dizendo que depois do meu contrato de estágio ele iria renovar o meu contrato. Então eles pediram isso aí, meu chefe, como já tinha conversado comigo e disse que renovaria meu contrato, fez aí de bom grado, né? Então foram essas, né, as nossas situações, como foi que nós alugamos os 3 apartamentos que a gente já passou aqui pela Itália, e a gente vai alugar talvez mais um, não sei quando, mas a gente ainda quer, apesar de amar muito esse apartamento, a gente quer um de 2 quartos, muito possivelmente nesse prédio, porque eu sei que tem apartamentos disponíveis aqui nesse mesmo prédio de 2 quartos. Esse prédio que a gente mora agora, diferente dos anteriores, ele é um prédio mais novo, porque aqui na Itália, vocês sabem, né, é um país antigo, muitos prédios, muitas estruturas são antigas, boa parte delas são reformadas, né, eles fizeram, como chama aqui agora, eu tô com a unha quebrada, não repare, como chama aqui, passaram por um restauro, né, eles fizeram uma restauração desses apartamentos, de boa parte deles. Alguns estão em reforma agora, porque o governo lançou aí um bônus para o pessoal fazer reforma, que depois vai ser ressarcido, enfim. Mas vocês sabem que muitos prédios aqui são antigos, tem aí mais de 100 anos, mais de 200 anos, sei lá, mais de quantos anos tem, e o nosso apartamento não. O nosso prédio ele foi construído em 2012, então ele é um prédio mais novo, por isso que a gente gosta tanto, né? Estrutura mais nova, a fiação mais nova, é tudo mais novo, e a gente gasta menos, então a gente optou por pagar um pouquinho mais no aluguel, comparado ao aluguel de antes, que era 450 e agora passou para 600, porque em compensação a gente gasta menos com as boletas, que é aí água, luz, gás, né? A gente gasta muito menos. Mas enfim, complementando então as dicas que eu dei, né, sobre como alugar, eu falei dos sites que você pode procurar, de ir sempre nas últimas páginas e procurar contatar direto proprietários, de ter referências e não só de amigos brasileiros, não, tenha referências de italianos, para eles conta muito mais, porque a gente sabe, né, que é difícil para eles alugarem para estrangeiros
sem contrato, como é a maioria dos casos, né? E então você dar referências de outros estrangeiros para eles pode não servir muito, entende? Então tenha referências de contatos italianos, nem que seja do seu trabalho ou amigos, faça contatos, amizades italianas, isso vai te ajudar em diversos aspectos. Ofereça aluguéis antecipados, mas como eu falei, não pague nada antecipado sem ver o apartamento, sem ver que ele é real, sem falar direto com o proprietário, porque eu sei de muita gente que já caiu em golpe, inclusive nós quase caímos num golpe. E se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso num próximo vídeo, me deixa aqui nos comentários se vocês querem saber que golpe a gente quase caiu e um outro golpe que a gente caiu, a gente não, o Pedro caiu no golpe, depois eu que tive que resolver. Então, querem saber que golpes são esses? Me deixa aqui nos comentários que eu trago esse vídeo pra vocês. E parou um ônibus aqui do lado de casa, por isso que vocês estão ouvindo esse barulho. Mas como o vídeo tá quase acabando, eu vou continuar. E uma dica agora valiosíssima que eu vou dar pra vocês, tá? Façam fotos quando entrarem no apartamento. Eu fiz foto nos 3 apartamentos que nós entramos, inclusive eu tenho até hoje fotos do primeiro apartamento ainda, de tudo que tinha lá dentro, de como estavam as paredes, qualquer manchinha na parede, qualquer lascado em parede, qualquer móvel que estava um pouquinho estragado, eu fiz foto de tudo, de todos os utensílios que tinha na casa, porque os 2 primeiros apartamentos que a gente alugou eram completamente mobiliados, né, e prontos para entrar e morar, enfim. Já esse terceiro apartamento não, ele vinha com alguns móveis, mas a maioria dos móveis foi a gente que colocou, utensílios de cozinha foi tudo a gente, né, TV, máquina de lavar, enfim, foi tudo a gente. Os 2 anteriores já vinham com tudo, com pratos, com talheres, com copos, com máquina de lavar, com televisão, com tudo mesmo. E aí a gente tirou foto de tudo que a gente encontrou quando chegou, né, porque quando a gente saísse, que o proprietário fosse avaliar o apartamento, a gente, qualquer coisa que ele dissesse, né, isso não tá ok, não tava assim, a gente podia mostrar que eu tinha a foto ali, que no dia que a gente entrou, né, a foto com a data ali, que no dia que a gente entrou o apartamento estava já daquele jeito. E aí eles não iam poder pegar, né, ficar com o nosso calção. Então essa é mais uma dica que eu deixo pra vocês, é indiferente se for imobiliária, se for direto com o proprietário, o que for, até Airbnb, se você vir pra cá e ficar, né, em Airbnb, façam fotos. A foto é o melhor comprovante aí que você pode ter para depois não ter problemas futuros. E agora que eu reparei que eu não falei uma coisa que talvez vocês possam ficar em dúvidas e alguém possa me perguntar, que eu disse que o meu contrato, né, anterior, o segundo apartamento que a gente teve aqui na Itália, era de 6 meses, e nós pagamos 6 meses antecipado, mais os 2 calção, e no fim a gente acabou saindo no 4º mês, depois de dar o 4º mês e antes de iniciar o 5º. E aí, se alguém estivesse perguntando, tá, mas e aí esses 2 meses que já estavam pagos, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi que a gente chegou pro proprietário e falou, né, que a gente faria a desdeta do contrato e pediu o que a gente podia fazer aí na parceria, porque no nosso contrato dizia que a gente tinha que dar a desdeta no mínimo 3 meses, eu acredito, de antecedência. E como não era o caso, né, a gente ia sair faltando ainda 2 meses para acabar e a gente avisou meio em cima da hora, se eu não me engano, a gente conversou com o proprietário e pediu o que podia ser feito. E aí ele falou, se vocês conseguirem alguém para entrar no lugar de vocês assim que vocês saírem, eu devolvo esses 2 meses também, além dos 2 do calção, né? Ele devolveria pra gente então 4 meses de aluguel. E foi o que nós fizemos, a gente publicou no Facebook, se eu não me engano, e encontrou um casal que hoje virou um casal, né, de grandes amigos aí, e eu acho que esse vídeo está ficando mais longo do que deveria ser, afinal era para contar brevemente aí, né, como foi que nós alugamos os 3 apartamentos que nós já moramos aqui na Itália e dar algumas dicas de como você pode fazer para alugar, mas eu, como sempre, acabo falando um monte de coisa desnecessária, talvez, enfim, não sei, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para quem aí me mandou mensagem pedindo para falar sobre, mas caso você ainda tenha dúvidas, me deixa aqui nos comentários, que eu
respondo sempre o máximo de pessoas que eu consigo. Na verdade, eu respondo 100% das pessoas que me deixam mensagem aqui. E qualquer coisa, pode me mandar mensagem também lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Me conta se você tá vindo pra Itália, tá vindo pra Torino, fazer cidadania, fazer o quê, mudar de vida, que eu adoro saber das histórias de vocês. E era isso. Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!